Imagina a seguinte cena. A gente entra numa sala de aula e dá de cara com uma criança batendo num tambor de chão com, tipo, muita força. Aquela força que faz a janela vibrar, sabe? O instinto quase imediato de qualquer adulto ali seria intervir. Com certeza. Tirar a baqueta, pedir silêncio, tentar restaurar a ordem, né? Exato. É o que a gente aprende a fazer. Mas e se esse barulho caótico não for uma demonstração de indisciplina? E se aquela vibração intensa batendo contra o chão for a única coisa mesmo, impedindo o sistema nervoso daquela criança de entrar num colapso total? Nossa, isso é uma inversão de perspectiva gigantesca. É exatamente essa inversão que guia o nosso mergulho de hoje. A gente vai analisar a fundo a metodologia de uma apostila chamada Melodias que Transformam, que foi desenvolvida pelo especialista Newton César de Almeida. O foco deles é a musicalização adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. E a missão aqui é traduzir a ciência da integração sensorial, que parece super complexa, de uma forma simples e direta, especialmente para educadores iniciantes ou qualquer pessoa que conviva com indivíduos neurodivergentes. E o que eu acho mais incrível nesse material é que ele tira a música daquela caixinha puramente artística, sabe? Não é sobre entretenimento. Não, de jeito nenhum. A metodologia transforma a música num ecossistema sensorial calculado. Uma ferramenta terapêutica robusta. Exatamente. Que consegue regular emoções, melhorar a coordenação motora e transformar um ambiente caótico num espaço de segurança. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque entender como a música cria essa segurança neurológica muda o jogo. A base de tudo nos leva à teoria da integração sensorial, lá dos anos 70, com a doutora Jean Ayers. E a primeira coisa é esquecer aquela aula de biologia sobre os 5 sentidos básicos. Visão e audição são só a ponta do iceberg. Sim, a verdadeira chave está nos sentidos ocultos do nosso corpo. Como a gente traduz isso? Então, a integração sensorial é basicamente o processo neurológico que organiza as sensações do corpo e do ambiente. Para a maioria das pessoas isso é invisível, automático. Mas no TEA e na síndrome de Down, esse processamento pode falhar. E aí entram 3 sistemas cruciais. Os bastidores do nosso cérebro? Isso. O primeiro é o sistema vestibular. Ele fica lá no ouvido interno e é o nosso GPS de gravidade. Ele diz para o cérebro onde a cabeça está no espaço, se a gente está em movimento, o equilíbrio. Nossa, e o impacto disso no dia a dia é imenso. Se esse GPS descalibrar um movimento super banal, tipo inclinar a cabeça para trás para lavar o cabelo... Pode gerar a sensação aterrorizante de estar despencando de um penhasco. Mentira. Só de lavar o cabelo? Sim, o corpo entra em estado de luta ou fuga. E aí temos o segundo sistema, o proprioceptivo, que é a consciência corporal, a força. A pressão nas articulações, né? Exato. É ele que diz que o seu braço está esticado ou que você está segurando um copo com muita força. É o que deixa a gente andar no escuro sem tropeçar nas próprias pernas. Faz todo sentido. E o terceiro sistema é o interoceptivo. Eu achei esse fascinante porque é focado no nosso interior. Ele decodifica os órgãos, fome, sede, emoções, dor de estômago. E se conectarmos isso ao quadro geral, quando esse sistema falha, a criança pode estar com uma dor terrível, mas o cérebro não traduz o sinal físico em dor. E o resultado deve ser uma irritação extrema. Muita agressividade. E ela não faz a menor ideia do porquê está se sentindo assim. Pensando nesses sistemas todos, me vem uma imagem muito clara. Tipo, o cérebro é como uma mesa de som gigantesca num estúdio de gravação. Excelente analogia. Né? Cada sentido é um canal de áudio. Se o cabo de um instrumento está na entrada errada, ou se o volume de uma trilha está no máximo e a outra no mudo, a música vira ruído. Vira um caos doloroso. E a integração sensorial é o engenheiro de som tentando equilibrar essas faixas. Quando o engenheiro trabalha bem, o indivíduo consegue prestar atenção, interagir socialmente. Ele se sente seguro. Mas se a mesa de som falha... Exigir que a criança preste atenção é fisiologicamente impossível. É como pedir para alguém resolver uma equação de matemática num show de rock com a caixa de som estourando do seu lado. O que nos leva a uma questão muito prática. Como um educador ou responsável identifica que essa mesa de som está em curto-circuito antes que vire um colapso? O material divide isso em 3 perfis.
começando pela hipersensibilidade. Que é quando o cérebro reage exageradamente a um estímulo normal. O canal do volume está literalmente no máximo. E os sinais práticos disso na sala de aula? A gente vê crianças cobrindo os ouvidos para som super baixo, sabe? Ou tendo uma aversão enorme a certas texturas de roupas. A etiqueta da camiseta parece uma lixa esfregando na pele. Caramba. E a luz também, né? Reação forte a luzes. Sim, o cérebro não consegue filtrar. E aí temos o extremo oposto, a hipossensibilidade. O volume está tão baixo que o indivíduo não registra o estímulo. Exatamente. Ele não nota que está com o rosto sujo, ou não sente dor se tiver um corte leve no braço. Mas aí vem o terceiro perfil, que o material diz ser o mais mal interpretado, a busca sensorial, que é a necessidade de estímulos intensos. Isso. Balançar o corpo excessivamente, tocar em tudo, bater nas coisas, emitir sons altos repetidamente. Então, deixa eu fazer o papel da advogada do diabo aqui. Como um educador sabe a diferença entre uma criança que está só agitada, cheia de energia, e uma criança que está em busca sensorial? Porque fisicamente parece a mesma coisa, né? É uma ótima pergunta. E a resposta está na raiz neurológica. A criança em busca sensorial não está testando limites. O sistema nervoso dela está exigindo informações intensas. Como assim? Exigindo? Lembra do sistema proprioceptivo? Se o cérebro não registra onde o corpo está, a criança precisa de pressão profunda, de impacto nas articulações, só para sentir que ela existe naquele espaço. É sobrevivência, não indisciplina. Ela precisa de aterramento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se o problema é essa desregulação física, a música entra como uma ferramenta cirúrgica de calibragem. Como os elementos da música conversam com esses sistemas neurológicos? A música é muito multissensorial. O ritmo, por exemplo, um ritmo estável e previsível, ajuda a organizar o sistema vestibular e o proprioceptivo. Funciona como uma âncora. Então, o andamento dita o estado do cérebro. Exato. Andamentos rápidos energizam sistemas mais letárgicos, e andamentos lentos acalmam uma sobrecarga. E o timbre? Porque a fonte foca bastante na qualidade do som. Sim, o timbre oferece um estímulo auditivo e tátil ao mesmo tempo, através da vibração. Um som áspero de um prato de metal bate no corpo de um jeito bem diferente de um som amadeirado. E sobre volume? Mas bem controlados para que os hipossensíveis consigam registrar o som. E na prática, bater num tambor não é só fazer barulho. Exige coordenação motora fina para segurar a baqueta e coordenação grossa para aplicar a força. O que alimenta direto o sistema proprioceptivo. E se o corpo balança no ritmo, o sistema vestibular entra na dança também. O que é fascinante aqui é que a resposta musical do aluno não é só se ele tocou no tempo certo. É um reflexo direto de como a propriocepção dele está lidando com o impacto. O instrumento é uma academia neurológica. Sabendo disso tudo, como a gente projeta esse ecossistema? Como adaptar a prática no mundo real, numa escola ou em casa? A metodologia sugere a criação de zonas. Primeiro, a zona de calma ou regulação. Luz suave, almofadas macias, cores calmantes tipo azul, verde, cinza. Ah, e o uso de instrumentos específicos, né? Como os sinos tibetanos e aquele Ocean Drum. Isso. O Ocean Drum é perfeito. O som contínuo e suave imita as ondas do mar. O cérebro não precisa se esforçar para antecipar uma batida. E a outra zona? A zona ativa, que é o espaço para a dança, para o movimento livre, para os tambores grandes, como os djembes, onde a criança pode usar força para gerar vibração. Mas e se a escola não tiver dinheiro para comprar djembes e sinos tibetanos? Eu vi que o material tem uma abordagem muito criativa para adaptação de instrumentos. Sim, eles incentivam a criação de instrumentos não convencionais. Usar garrafas plásticas com arroz, latas com feijão, tubos de PVC. Mas não é só por uma questão de economia, né? Tem uma intenção sensorial nisso. A chave é totalmente a intenção. Quando você coloca lixa, pele ou um metal frio na superfície de um chocalho de garrafa PET, você está diversificando as texturas. Versão a toque. Exatamente. A curiosidade de fazer o som superar a aversão tátil. A criança trabalha a coordenação fina de forma acessível e segura. E isso é algo que os responsáveis podem levar para dentro de casa. Com certeza. A casa pode ser um ecossistema sensorial também. Reduzir ruídos,
usar luz amarela e suave, evitar aquelas lâmpadas fluorescentes que tem aquele zumbido que ninguém aguenta, ter um chocalho de chuva caseiro pronto para acalmar os ânimos antes de uma crise. Estratégias simples que replicam essa zona de calma no dia a dia da família. E isso nos leva à culminação dessa análise, as estratégias opostas. Como lidar com os dois extremos do espectro sensorial durante a mesma atividade musical? É um trabalho de observação profunda. Para alunos com hipersensibilidade, o foco é regulação pura. Como o ambiente já é um ataque constante para eles, a estratégia precisa ser suave. Músicas muito lentas, melodias simples, harmonias consonantes que não criam tensão, né? E o volume quase não sussurro. Muitas vezes a atividade é só escuta passiva na zona de calma. Deixar a vibração de um sino chegar aos poucos. Então, para um aluno, o silêncio relativo e um som de oceano é o remédio. Mas para o outro... Para o aluno em busca sensorial, que é hipossensível, a estratégia é de aterramento e exploração. Ele precisa de pulso forte, ritmo constante. Bater com força num tambor gigante e sentir o chão tremer é o que traz a paz interior para ele. É o oposto exato. Isso levanta uma questão muito importante sobre o papel de quem ensina. O educador não dita a regra de como a aula vai ser. Ele facilita o ambiente. É uma postura totalmente fluida. Sim, ele precisa observar e adaptar a intensidade no momento. Trocar o tambor pelo chocalho se notar que a criança está sobrecarregada, por exemplo. Fantástico. Para sintetizar, a gente vê que a música, filtrada por essa lente da integração sensorial, abandona o papel de só mais uma aula de artes. Ela vira uma via de comunicação fundamental. Sem dúvida. Ela regula o sistema nervoso e constrói um caminho seguro para o aprendizado de pessoas com TEA e síndrome de Down. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente encerrar. A gente falou o tempo todo sobre como adaptar luz, som, ritmo e textura muda completamente o bem-estar dessas crianças e acalma a mente delas. Mas se pequenos ajustes fazem tanto milagre, até que ponto a poluição sensorial do nosso próprio dia a dia não está destruindo a gente por dentro? Nossa, verdade. O caos sonoro da cidade, as luzes de LED na nossa cara o dia todo. Sim. Será que esse caos não está drenando silenciosamente a energia e o foco de todos nós? Será que não estamos todos nós precisando construir uma zona de calma urgente nas nossas vidas? Fica aí a reflexão. Até a próxima, pessoal!